A história de José é uma das mais conhecidas da Bíblia. Uma das mais longas também. Toma boa parte aqui do livro de Gênesis. Começa lá no capítulo 37, aí o 38 muda o assunto e não tem nada a ver com José. Do 39 até o 50 volta para a história de José. Uma história maravilhosa, né? Que cria um suspense e mostra, no geral, mostra Deus transformando coisa ruim em coisa boa. Esse aqui é no meu entender, é o destaque da história de José. E quando chegamos ao final do livro de Gênesis, Jacó morreu, então pai de José, o pai dos 12, né, que deram os nomes às tribos de Israel, morreu. E os irmãos de José estão preocupadíssimos. Agora, o que vai acontecer? José vai se vingar. Nosso pai morreu, agora então não tem mais aquele freio para a ira de José em relação a todo o mal que nós fizemos a ele. E eles então resolvem conversar com José, pedir ali perdão a José e reconhecer que eles fizeram um mal para José. Né? Foi isso que eles tentaram fazer. E lá em Gênesis capítulo 50, no último capítulo de Gênesis, fechando o livro já, a partir do 15, versículo 15, então diz assim: Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: E se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? O mal que lhe fizemos. E fizeram muito. Então mandaram dizer a José: Teu pai, antes de morrer, nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Fizeram mal, esse é o destaque. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: Seremos teus escravos. Irmãos dizendo: Olha, seremos teus escravos. José lhes respondeu: Não temais. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Certamente planejastes um mal contra mim. Porém, Deus o transformou em bem. Olha o ponto aqui. Certamente planejastes um mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Não sei se você leu ou ouviu em algum momento da sua vida a história, aquele clássico infantil, né? O Patinho Feio, escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen e publicado pela primeira vez lá em 1843. Não sei se você já leu, mas se não leu, já ouviu. Né? Já ouviu. Eu tive contato com este conto lá pelos meus 8 anos de idade. Gostei tanto, mas tanto, que passados já mais de 55 anos, aqui estou eu falando dele para vocês também. É um grande sucesso. E quem é que não fica preso naquela história maravilhosa do patinho feio que sofre, todo mundo rejeita e de repente ele percebe que na verdade não é um pato, né? Não é um patinho feio, mas ele se percebe como um lindo cisne e tudo mudou. Mas o que faz dele um grande sucesso? Eu vejo, meus irmãos, que é o nosso desejo de ver coisas ruins se transformarem em coisas boas. E isto é algo que a Bíblia faz, ou a Bíblia mostra com frequência. Deus transforma mal em bem. E a história de José é um exemplo de transformação assim. José foi odiado pelos seus irmãos. Desejavam matá-lo. Não o mataram, mas o venderam. Olha lá, fizeram dinheiro com ele. Ele foi levado e revendido lá no Egito. Serviu ao seu dono, seu proprietário lá no Egito, de forma leal. E foi preso injustamente por anos. Foi preso por ser leal ao seu dono. Vocês conhecem a história, não vou repeti-la. Mas depois de todo este sofrimento de José, ele sai da prisão para se tornar o segundo homem mais importante do Egito.
abaixo apenas lá do faraó. Que coisa maravilhosa. Né? Talvez alguém diga, mas que sorte desse homem. Sorte coisa nenhuma. A Bíblia não fala em sorte. A Bíblia mostra outra coisa. A Bíblia mostra a ação de Deus. José foi vendido, mas Deus não o abandonou. Deus estava com ele. Ele servia como escravo, mas Deus o abençoava. E chegou mesmo a abençoar o seu dono, o seu proprietário, por causa de José. Ele foi preso injustamente, mas Deus estava com ele mesmo lá na prisão. E o que ele fazia lá na prisão prosperava. Mais tarde, anos depois, o faraó o chama e lhe pede que interprete um sonho, eu diria assim, humanamente impossível de ser interpretado. E Deus lhe deu a interpretação. E, meus irmãos, com isso, Deus o colocou como o governador do Egito, para salvar a muitos povos da fome, incluindo os seus irmãos que o haviam vendido. Olha o que é que acontece aqui. Deus realmente é especialista em transformar coisa ruim em coisa boa, mal em bem. Isso está claríssimo na história de José. A minha sugestão, se você não conhece a história de José, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37 e comece, vai do 37 ao 50. Quiser pular o 38, pule. Porque no 38 fala de outra história, fala de Judá. Mas no restante realmente é José. Mas o grande herói de tudo isso aqui não é José, como muitos já destacaram. O grande herói esta história, né? Esta história não é o José. É Deus que está conduzindo a história. É Deus que vai transformando todo o mal que fazem para José em coisas boas. Isso aqui realmente é maravilhoso. Chega ao final, os seus irmãos reconhecem: nós lhe fizemos mal. E ele também reconhece, como diz no capítulo 50, versículo 20: certamente vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Por quê? Porque Deus transforma mal em bem. Muitas coisas ruins aconteceram com ele, mas Deus transformou em coisas muito boas. Se você também, irmão, vibra quando vê algo ruim se transformando em coisa boa, eu diria assim, continue a confiar e esperar no Senhor nosso Deus. Mesmo que a situação esteja muito difícil, lembre sempre, né? Deus transforma mal em bem. Deus continua no controle de todas as coisas. E se você ficar firme no Senhor, esperando nele, você vai confirmar que Deus realmente transforma mal em bem. Esse é o nosso Deus maravilhoso.